O Novo Dia TV criou um programa chamado Velhos Tempos. Um programa destinado a contar histórias antigas, mas não tão antigas. Com o mundo dinâmico, hoje sim, 10 anos, a história já passa a ser considerada antiga. Para os que não conhecem, é uma ótima oportunidade de se informar. Nosso primeiro entrevistado é o ex-prefeito e ex-deputado Clemente Manuel de Almeida. Clemente, você é a pessoa que mais projetou Várzea. Você foi vereador, prefeito 3 vezes, deputado estadual, e você teve um voo político, digamos, bem alto. Mas você não nasceu em Várzea, né? Não. Eu sou lá de Tocos do Mogi, Minas Gerais. Na época era distrito de Borda da Mata, então tudo que registrava em Borda da Mata, Minas Gerais, sul de Minas. E vim para o distrito de Jundiaí, chamado Campo Limpo, nos anos 50. Com o seu pai? Meu pai. Eu acabei ficando doente lá mas eles não sabiam o que era, lá não tinha hospital nenhum, não tinha recurso nenhum. Para cuidar de mim, ele vendeu tudo que tinha, pouquinho que tinha, juntou a trouxinha e veio embora para cá, para o bairro de Campo Limpo, onde ele conseguiu abrigo, porque existia aqui o São Vicente, que existe até hoje, né, que é uma referência aqui em saúde. E foi ali que eu fiquei internado mais de ano e meio e até hoje não sei porquê, quase desenganado, quase morri lá, né? Então, para tentar me salvar, foi que ele abandonou o lugarzinho dele e veio para cá. Seu Manuel? Seu Manuel Caetano de Almeida. Tá, e aí ele se fixou em Campo Limpo também, ele fez história lá, não fez não? Então fez, meu pai era assim, eu acho que ele nasceu com asas, né? Eu gosto de fazer música e estou fazendo uma música para ele. Eu acho que ele nasceu com asas, ele não ia ficar lá mesmo que eu não tivesse nascido, né? Porque acho que ele queria alçar voos altos, né? Ele sonhava em vir para cá, sonhava em ser político, queria ser advogado. Então ele nasceu com esse destino de querer realmente voar. E veio para Campo Limpo, acabou se instalando em Campo Limpo quando era bairro de Jundiaí, né? Naquela época, eu não me recordo muito, era moleque, não me ligava nessas coisas, mas eu lembro que o que eles brigavam, tanto Várzea e Campo Limpo com Jundiaí, é porque esses dois bairros eram esquecidos pelo governo daqui, era totalmente abandonado lá, né? Houve um pouquinho de progresso quando a CRUP se instalou nos anos 60. 1961. Isso, eu estava lá presente, depois eu conto essa história para você que é muito interessante. Mas quando se instalou a CRUP, que era um grande depósito de café, a gente ia brincar lá, caçar passarinho, essas coisas todas, brincadeira de moleque. Pro presidente da CRUP, alemã, vir fazer a inauguração e o presidente da República estar Jânio junto, Quadros. que era o Jânio Quadros, eles asfaltaram essa avenida que nós temos até hoje, até Campo Limpo, que por Várzea é Fernão Dias, depois vira Duque de Caxias, vai para Campo Limpo. Então eles asfaltaram só o caminho do carro para que se fizesse a inauguração, né? Então nessa que Jundiaí não cuidava dos seus bairros, eles começaram uma briga pela emancipação. Meu pai saiu candidato 2 vezes vereador por Jundiaí, pelo distrito de Campo Limpo, como Antenor Fonseca em Várzea Paulista, né? O Antenor chegou a ganhar, me parece. Meu pai não ficou suplente várias vezes. Então ele já nasceu com esse intuito de querer ser emancipador e tal, e acabou fazendo carreira lá. Ele foi o primeiro candidato a vice, quando se emancipou junto com o Gino D'Ártora, perderam por 30, 40 votos, e depois ele foi eleito vereador, presidente da Câmara também 2 vezes.
E aí veio me ajudar, aí veio para Várzea, se instalou em Várzea para ajudar eu nessa E como é carreira. que você começou a sua carreira política, não a musical? Então, a Eu política lembro que você era cabeludo, bigodudo, mas era moda na época. era moda, era moda. Eu tinha apelido lá, para um era George Harrison, para o outro era Beatles. Eu trabalhava na ferrovia, era Beatles, todo mundo chamava de Beatles por causa do cabelo, né? Mas eu não tinha política no meu projeto de vida. Aliás, eu odiava a política, né? Eu era daquele tipo rebelde que não queria saber de política, né? Normal, acho que pela idade. Eu queria fazer música mesmo. E dentro de uma família que o pai é político, né? O pai tinha sido preso na época da ditadura militar, né? Ele mais vários vereadores de Campo Limpo e mais o vice-prefeito, que era o Pardal, que acabaram indo presos. Alcebiades Grandezólia. Então, a gente vivia uma vida política. Comentei até do Kim Ozaki, o prefeito que faleceu agora, de Várzea, que eu conheci o Kim em reunião com meu pai lá em casa. Não saiu de lá, o Jair Maltoni, aquela turma toda. Então a gente vivia aquele político, mas eu odiava a política. E aí quando Várzea Paulista, que também tinha se emancipado na mesma época que Campo Limpo, queria ter um partido de oposição, porque até então Várzea só tinha Arena. O prefeito, o João Aprilante, foi da Arena. Arena era a Aliança Renovadora Nacional. Naquela época tinha a Arena e o MDB, né? Só os dois. Contra O MDB era a figura necessária para dizer que não era ditadura. Né? Democracia. Então, o meu pai era MDBista, meu pai era contra o governo militar e é um líder da região. Naquela época precisava ter coragem para ser MDB, né? Precisava ter coragem. E aí Várzea tinha o João Aprilante, que foi prefeito pela Arena, depois veio Armando Dias também pela Arena, depois veio o Zé Roberto Aprilante também pela Arena. E houve um movimento lá que queriam montar o MDB, porque não tinha, só saíam eles, né? E o líder desse movimento chamava Celestino Castroviejo. Está lá até hoje vivo, né? Uma figura ímpar, maravilhosa. E ele foi até meu pai, falou, olha, precisava do senhor em Várzea para a gente montar o MDB, porque lá não tem. Nós queremos disputar a próxima eleição, que seria de 76, e nosso objetivo é ter um vereador pelo menos na Câmara. São 9 vereadores, nós queremos ter pelo menos uma voz lá que combatesse tudo isso, que fosse oposicionista. E meu pai falou, eu não vou poder ir lá porque eu estou aqui com trabalho em Campo Limpo e tal, também vou ser candidato, mas eu vou mandar um filho lá para ajudar vocês. Eu tenho certeza que o Celestino pensava que seria o Cirilo, mais velho, né? Que é o certinho, engenheiro. Né? Aí quando ele me leva lá, quando ele viu aquela figura, com aquele cabelo. Calça boca de sino. Nossa. Xadrez. Bigodão de chinelo, tudo estampado. Che Guevara, essa figura que o Che Guevara, que os petistas adotaram para eles, a gente já usava naquele tempo, nos anos 70, né? Che Guevara na cabeça. Ele olhou pro meu pai e falou, não é esse o filho que você trouxe? Eu falei, é isso aí. Vamos levar ele no barbeiro. Ele falou, nossa, mas não tem um outro lá melhor? Ele falou desse jeito, né? Aí ele falou, não, esse aí é o cara. Ele não sabe muita coisa, mas ele sabe bastante. E tudo bem. Então na época era o Celestino, o João Cana, que está até hoje lá, né? O Zequinha, o Ditinho, eu, o Roque, meia dúzia de pessoas que começou esse movimento do MDB. Começamos o movimento do MDB. Objetivo, fazer um vereador na Câmara. Fizeram quantos? Nossa, e aí começou, era difícil, realmente não foi uma coisa tão fácil, porque a Igreja Católica, todo mundo criticava o MDB. Eu batia nas casas, posso falar de política? Pode, que partido o senhor é? Sou MDB. Os caras faziam o nome do pai e fechavam a porta. Coisa de comunista. Não, era, porque a ideia que se apregoava era que era comunista, que matava criancinha, que fritava, que assava. Né? Então era difícil, a gente precisava de 3 vezes o número de cadeiras na Câmara. Era 9, nós precisávamos de 27 candidatos a vereador. Nós conseguimos 16. 16 comigo, que não morava lá, que praticamente não tinha voto nenhum, né? Só para ter número a mais para tentar fazer uma legenda, para conseguir fazer um vereador. E aí saímos e tal, e nessa aí conseguimos encontrar um candidato a prefeito, que foi o Hélio Hércules. Ele estava vendendo lote para lá, loteou Várzea inteira na época, né?
Pô, vamos pegar esse cara é legal, vamos lá conversar com o Hélio. O Hélio já tinha sido, coisa que muito pouca gente sabe, o Hélio Hércules, que foi prefeito 2 vezes em Várzea, ele já tinha sido vereador em Jundiaí 2 vezes. Sim. Né? Muita gente lá não sabe. Então ele tinha também o sangue político nas veias, né? E o Hélio gostou da ideia. Ah, prefeito eu vou, vamos embora. Aí saiu ele, prefeito, o Celestino vice, e nós conseguimos 16 pessoas, 16 candidatos a vereador. E vamos em busca do quê? De uma cadeira, né? Para nossa felicidade, dos 9 vereadores, nenhum reeleito. Isso é histórico lá, né? Então a Câmara 100%. De 76 em Várzea foi a renovação total. Dos 9 vereadores, a Arena fez 5 e nós fizemos 4. Eu fui o último colocado. Ficou eu e o delegado, que é o Dr. Iskandar Mussi. Ele era o xerifão. Ele era de Casa Branca. Casa Branca. Depois virou político lá, famoso. Foi prefeito lá. Várias vezes, né? Então, na decisão ficou, ou é o Clemente, ou é o Iskandar. Ou é um do MDB a mais, ou um da Arena, né? Isso demorou, até que eles decidiram que seria eu. Então, bom, quando eu fiquei sabendo, já era mais de meia-noite, né? A apuração foi feita aqui na Esportiva em Jundiaí. E aí sim, conseguimos eleger o prefeito, né? E 4 vereadores. Que derrubou o Kim Nozaki. É bom que se fale isso, que muita gente também não sabe, né? O Kim estava ganhando a eleição até a antepenúltima urna. Aí o Hélio empatou e passou. Assim, bem no finalzinho. E a gente conseguiu fazer 4 vereadores. Bom, aí eu estava lá dentro, né? Aquela coisa, tô aqui, tá bom, mas eu não sei nem por que eu tô aqui. Mas eu tô aqui, então vamos encarar. Para que serve isso? Isso. Como eram 9 novas, né? É claro que eu vindo de fora, eu tinha assim aquela imagem de que sabia alguma coisa, por causa do meu pai, eu não sabia nada. Né? Mas acabei virando presidente da Câmara logo, cara. Presidente da Câmara e vambora. Primeiro ano. Então, E aí a vida começou. Eu trabalhava na CIFCO nesse tempo. Aquele tempo o mandato era de 6 anos. Foi 6 anos aquela eleição, porque eles queriam descoincidir as eleições, né, estadual e federal, queriam coincidir, né? Não descoincidir, queriam coincidir. Depois, no meio do caminho, eles entenderam que aquilo era errado. Não, como é que nós vamos fazer uma eleição só geral? Vai dar um problema, o pessoal não sabe votar, aquela coisa toda, vai dar confusão. Descoincide. Então, o próximo prefeito também vai ser de 6 anos, para descoincidir. Foi o que aconteceu. E eu peguei as duas coisas. Eu peguei os 6 anos de vereador, tanto que eu fui 2 vezes presidente da Câmara, né? Porque eu fui, saí, entrou o Saulo de Toledo Pisa, e aí com aquela prorrogação de 2 anos, eu acabei voltando a ser presidente. E aí em 82... Aí eu fui eleito prefeito. Você se elegeu prefeito. Também não houve alguma história que assim, é uma história também que eu não queria, não estava nos meus planos, né? Eu estava gostando da política, saí da CIFIC, abandonei o emprego da CIFIC bom, eu era projetista, já era projetista A na CIFIC, já era o maior salário de projetista. Isso do tempo da régua T, tudo. Do lápis 2B. Isso. E meu pai ficou muito bravo com aquilo, falou, mas, pai, eu estou de presidente da Câmara aqui. Eu tenho que assinar papel cada 5 minutos. Os caras vão lá na CIFIC toda hora para pedir para assinar, os caras já estão bravos lá. E já me deram lá uma chamada, ou aqui ou lá. Ultimato. Deu ultimato. E naquele tempo o vereador não tinha salário. Era bom que se diga isso também, porque naquele tempo você era vereador por vontade de fazer alguma coisa para o município. Por altruísmo. Altruísmo. E não tinha salário. E ele falou, como é que você vai fazer? Você vai largar um emprego desse, muito bom, para continuar sendo vereador sem salário? Mas aí eu consegui montar lá uma imobiliária junto com o filho do Hélio, acabamos mexendo lá com imóveis, tá, aquela coisa toda, que eu era corretor de imóveis também, né? Meu pai obrigava a ser tudo que ele era. Tudo que ele era. E acabamos até dando certo. Aí com o tempo foi estipulando o salário e tal, foi embora. Mas aí eu fui eleito prefeito em 82 sem querer ser. Eu achava que vereador estava bom, que eu não sabia ainda nada, que eu precisava aprender mais um pouco. Então eu fiz toda a campanha para ser reeleito vereador. Aí veio o pluripartidarismo em 89. Nesse pluripartidarismo, extinguiu-se a Arena e MDB, adotou-se o P na frente dos partidos e deu-se a abertura. E nessa abertura, aí criou-se o PT, criou-se todos os partidos e todos aqueles de esquerda ou contra o regime que estavam dentro do MDB, que só podia se alojar ali, né? Acabaram saindo e montando os outros partidos diversos que aconteceu no que aconteceu aí hoje, nesse montão. 30 e quase 40 partidos. Quase 40 partidos, né? E aí eu fui eleito presidente do PMDB, primeiro partido presidente.
presidente do partido. E eu tinha a incumbência do quê? De ganhar a reeleição, né? A reeleição, naquele tempo não tinha reeleição. Ganhar a eleição de prefeito, continuar mandando e tentar ver se conseguia fazer a maioria na Câmara. E eu era candidato a vereador, por quê? Porque eu achava que era por ali a coisa. Aí um desiste. Curioso, né? Um desistiu, eram 3 candidatos, nesse tempo tinha sublegenda, então saiu 3 candidatos pelo PMDB. O primeiro era o João Aprilante, que tinha sido o primeiro prefeito. Olha que curioso. Ele era candidato do PMDB a prefeito. E o filho dele, o Zé, que tinha sido prefeito, era candidato Pela Arena. pelo PDS. PDS. É, a sucessão da Arena. Isso. Aí, entre família, acho que eles discutiram, o João desistiu. Os caras correram em cima de mim, você tem que sair. Não vou sair não, eu não vou ganhar para prefeito. Bom, você continuava cabeludo e bigodudo. Mesma coisa, até pior, até pior. E ainda tinha umas bandas, a gente tocava naquele tempo tudo. E aí puseram o Zequinha, então puseram o Zequinha. Aí lá na frente, quando chegou no dia da convenção, o Juarez de Menezes, todo mundo conhece, o J. Menezes, era o candidato indicado pelo Hélio, ele era o candidato indicado pelo Hélio, né? Era ele, o Arnaldo Neto e o João Aprilante. O João desistiu e o Juarez desistiu no dia da convenção. Sobrou você. Nossa, era o cara forte, eu achava que era o forte. Sobrou para mim. Se é o presidente, tem que. Eu disse adeus à política. Mas eu vou com a certeza que não vou, né? Aí me reuni com os 3, ficou o Arnaldo Neto, o Zequinha e eu. Nos reunimos, falamos, vamos fazer aqui um vice só, que já tinha sido escolhido, né? Eu só aceitei que era o Gustão e trocamos lá um combinado. Quem ganhar, só corre os 2. Assim, pelo menos a gente não vai ficar na mão, né? E vamos continuar o trabalho. E assim se deu. Aí foi pra campanha, eu não tinha nem condições de fazer muita campanha, fui tocar violão pros bares, fui cantar, fui levar a mensagem. Nós vamos falar depois sobre música. Aí fui levando a mensagem da minha maneira, daquele jeito, futebol, essas coisas todas. E acabei fazendo uma eleição histórica em Várzea. Na época a Várzea tinha 10 mil eleitores, coisa assim, 11 mil talvez. Eu fiz 7.300, 7.400 sozinho. Os 3 do MDB, né, que era eu, o Arnaldo e o Zeca, né, houve uma diferença muito grande. O Gildo Cantelli, que era um grande nome na época, o Gildo tinha sido vereador com uma votação que quase quase chegou perto do prefeito Zé Roberto Aprilante, que tinha sido candidato único. Ele fez uma votação histórica para vereador. Aí ele não saiu candidato à reeleição de vereador para se preparar para ser o prefeito em 82. Se preparou legal, era um grande nome. Aí aconteceu, eu na vida dele acabei com aquele voto vinculado do Franco Montoro, aquela coisa toda, levando vantagem, fiz uma votação absurda, histórica, que me deixou uns par de dias assim sem dormir. Porque depois que eu estava com aquilo na mão, eu falei, e agora? Faça o quê? O que eu vou fazer? Eu não tinha tanta experiência assim, era muito novo, né? Mas era uma responsabilidade muito grande, até pela quantidade de votos. Você ficou de 83 a 88, 6 anos na prefeitura. 6 anos. E naquela época, eu me recordo, para falar com o prefeito, com o Clemente, você não precisava marcar hora, não. A porta do gabinete sempre estava aberta. Era aberta, era o estilo... Atendia todo mundo. Também eu considero isso também uma possibilidade da época, porque Várzea era pequena, sabe? A gente conhecia todo mundo, dava para fazer isso. Hoje não dá mais. Né? Não se consegue mais. Várzea cresceu muito, você imaginar, naquela época tinha 20, 30 mil habitantes, hoje está com 120, 130 mil habitantes. A maioria são pessoas que vieram de fora, que não conhecem nem a história muito da cidade, não sabem o que é. Fica meio difícil, assim, você escancarar, né? Mas na época era aquilo que eu queria fazer, e fazia natural, não era um negócio forçado, não era nada. Eu gostava não era demagogia. Nada. Até hoje eu sou assim, né? Eu sou o prefeito que abre a minha casa para os outros, não sei quem é. Chegou lá para conversar comigo, já entra dentro da sala, vamos conversar. É a minha maneira de ser, né? Então, naquela época era gostoso, eu sentava na calçada, estava lá comendo um lanche. Ô prefeito, posso conversar? Senta aí, vamos conversar, o que é? Só não me pega o lanche, né? Aliás, não ligava muito para comer, eu fumava tanto naquele tempo que não tinha nem muita fome, esquecia até de comer, era absurdo. Chanceler, né? Não, No final terminei com Charme. Charme. Eu e o Pedro
Pedrão. do JC. Mas então eram tempos diferentes, né? E nós tivemos a felicidade de ter o Franco Montoro como governador, que ajudou muitos municípios e aconteceu uma revolução. Naqueles 6 anos de prefeito, aconteceu uma revolução em Várzea, uma grande revolução. Nós conseguimos obras que precisava pedir para o governador parar um pouco de nos mandar, porque era muita coisa. E ele nos dava o dinheiro ao invés de dar obra, porque com a crise do desemprego, que era muito grande, a gente contratava a mão de obra local para fazer as escolas, pós-saúde, fazer tudo. Então, Você tinha mais controle do gasto, né? É isso. E dava emprego para essa gente toda, né? E o pessoal também morando lá e fazendo a escola para o filho dele, ia caprichar mais, né? Ia fazer mais bonitinha, né? Então tem tudo isso, acho que uma coisa em função da outra. Mas foram 6 anos maravilhosos que projetou Várzea no cenário estadual, até nacional. Na época eu ganhei 2 prêmios como o melhor prefeito do Brasil, lá em Recife. Daqueles prêmios que davam anual dos 100 melhores prefeitos do estado, eu estava em todas, né? Foi daí que deu essa projeção para você sair de lá e virar deputado, né? Isso aconteceu em 90, você se elegeu deputado, mas antes, em 88 ainda, você veio fazer campanha em Jundiaí também. Também, é verdade. Não para você, para apoiar um candidato. É verdade. É que eu saí de lá no auge, realmente eu saí assim no auge. Que para ganhar essa eleição com o Kinozaki, que me sucedeu, nós perdemos o nosso candidato também Aliás, um fato interessante, em 20 dias você elegeu aqui. Então, por várias razões, mas foi isso. O cara desistiu da eleição, o doutor Alcípio, e nós tínhamos que indicar outra pessoa. E ninguém queria enfrentar o Hélio, porque o Hélio vinha para ser reeleito, né? Ele já tinha sido prefeito, ele queria... E ninguém queria enfrentá-lo, porque ele também tinha sido um bom prefeito. Ele também abriu Várzea, abriu a Avenida Fernão Dias, o Hélio fez a Vila Popular. O Hélio foi um prefeito sensacional, né? Aquele que pega para arrancar toco, para desbravar, né? Depois veio eu, dei uma arrumada, hoje tá fácil, hoje é fácil você ajardinar, plantar flor. Por quê? Porque não tem mais que correr atrás do prejuízo. Então o Hélio foi um grande prefeito, E ninguém queria enfrentá-lo. Aí ficou com a brocha na mão, né? Em cima da escada. E pede para um sair, não quero. E aí o Kim topou a parada. Não, eu saio. Você sai, Kim? Sai. Pra valer? Pra valer. Então vamos lá. Mas o pessoal saiu dali com uma gana, com uma vontade, foi pra rua e vambora, e pau. E acabou também tendo uma vitória assim espetacular, porque ganhar do Hélio naquelas condições era muito difícil. Em 20 dias. Eu atribuo isso a 2 coisas, né? Uma, realmente eu estava com índices de aprovação muito alto. Estava com índices lá, mais de 90% de aprovação do governo. O Kim é uma pessoa muito humilde. Então, de repente casou as coisas e em pouco tempo a gente conseguiu andar a cidade inteira, percorrer ali tudo. O pessoal disse que eu botei 5 japoneses, um em cada bairro, porque japonês é tudo igual. Essa era a piada corrente. Essa história aí era interessante, mas então disse que eu botei um japonês em cada setor da cidade para entregar papel e não abrir a boca, só entregar papel. Todo mundo achando que era o Kim. Que era o Kim. E acabou, não, mas na verdade a história é que nós ganhamos uma eleição quase impossível. Foi uma eleição impossível, né? E aí em 1990? E aí a atração por Jundiaí ficou clara. O pessoal sabia que eu não me dava muito bem com o Benassi, né? Que havia uma certa ciumeira, não era ciumeira. É que na época eu asfaltei Várzea inteirinha, asfaltamos Várzea de cabo a rabo, né? Você pegava da Promeca até o Buriti, pegava lá do Aimoré até o começo do Jardim Paulista, tudo asfaltado. E a Vila Cristo, que era de Jundiaí, que entra dentro de Várzea, né? Um lado é Várzea, outro lado é Vila Então, mas na Cristo. época da emancipação, a Vila Cristo não quis pertencer à Várzea, que seria, porque você pega o córrego do Dal Santo, você tem que cortar ele reto. Então toda aquela parte de cima seria Várzea. Mas na época, houve um grande movimento que a Vila Cristo não queria pertencer à Várzea. Então fizeram um corte pela Avenida Fernão Dias, então vem pela Dal Santo, sobe pela Fernão Dias, entra para Clara Faber, sai lá na horta que era do japonês, corta lá, para a Vila Cristo pertencer a Jundiaí. Acontece que houve uma inversão aí. Como eu asfaltei Várzea inteira, virou aquela loucura, Várzea entrou em erupção, né? Foi um vulcão em erupção de obras. A Vila Cristo fez um grande movimento para passar para Várzea, de volta, queria passar para Várzea. E eu
Bom, eu pequei muito em algumas coisas, porque a gente também era novo, estava todo eufórico com aquele sucesso, Ia no embalo, aquela né? coisa, animado. Então eu falava para eles, se vocês conseguirem vir para Vargas, eu asfalto em uma semana. Nossa. Asfalto em uma semana. Eu acho que eu provoquei um pouco e aí criou-se um atrito com o André Benassi daí, que foi um bom prefeito da época também, o Montoro ajudou muito aqui, ele foi muito bom. Mas criou-se aquela, né, antipatia entre nós, que éramos do mesmo partido, né? E na eleição de 88 aqui, o Valmor foi mais esperto, ele e o Fávaro, e acabaram indo lá me buscar para vir subir nos palanques aqui, ó. Tá precisando só de uma forcinha, nós estamos quase chegando, mas ainda tá faltando um pouquinho, precisa de você lá. Aí eu acabei encarando aí a eleição deles, vim aí pro palanque, subindo, andando pra rua e tal, e acabou ganhando a eleição, né? Aí ele me convidou para ser secretário dos serviços urbanos naquela época, não sei como é que chama hoje. Serviço público. Serviço público, né? Não tive muito tempo de trabalhar, até porque eu causava muitos ciúmes na época, né? Eu era muito popular, eu saía pra rua e fazia, e aquilo o povo gostava. De repente o Valmor olhava lá para baixo, no 6º andar, tinha uma multidão lá para falar comigo e no dele não tinha nenhuma, né? O que é aquilo lá embaixo? A turma quer falar com o Clemente. Porra, mas o que ele tem? É mel? Passa mel nele? Né? Então começou aquela coisa e tal, e acabamos nos desentendendo e ele acabou me exonerando dos serviços públicos de Jundiaí. E aí eu fui pro Benassi. Eu fui pro Benassi. Os convites vêm, né? Os interesses vêm, a gente também faz as contas. Bom, o Benassi é um cara forte, ele vai ser a federal. E se eu sair estadual com ele, eu acho que vai me ajudar muito, né? E foi o que aconteceu. Acabamos sendo eleitos 2 pelo PSDB. Então nós fomos eleitos pelo PSDB, ele federal e eu estadual, o único da região e o único de Várzea, até hoje eleito mesmo no voto direto, né? Porque depois a minha esposa, em 98, ficou suplente, assumiu, né? Agora o Júnior Apresenta também assumiu, né? Como suplente também, mas eleito direto até hoje na história. Foi só aquela eleição lá que foi realmente muito boa. Aí ficou deputado até 94 e antes disso, em 92, você disputou uma eleição aqui em Jundiaí. Então, essa é uma história interessante. Essa Então dá conta. livro, né? Então conta. Essa dá livro. Então, depois que eu saí, que eu fui eleito deputado estadual, eu e o Benassi, houve um combinado entre nós. Né? É claro que essas coisas que também foi combinado de boca pode ser negado a qualquer momento, mas houve um combinado de que o Benassi ficaria em Brasília, cuidando dos interesses da cidade, da região e tal, e eu seria o próximo prefeito em Jundiaí. Né? E aí montei o escritório aqui, né? Acabei vindo morar para Jundiaí, conhecer mais a cidade e tal, e trabalhando, deputado trabalhando e tal. Aí quando chegou próximo das convenções, ele também me chamou, reuniu e falou que não era eu o candidato mais, que era ele. Que a família queria ele e acabou. Eu tentei ser vice, ele não deixou. Eu falei, não, vice também não dá. Eu falei, então tá bom, então estou indo para outro partido, estou voltando pro meu velho MDB e vou sair candidato a prefeito. Aí ele ficou bravo pra caramba e tal. Talvez não estivesse acreditando muito na força que eu tinha na época. Mas eu dei trabalho. Foi uma eleição muito boa. Se você pegar a história das eleições de Jundiaí, eu acho que essa eleição, em termos de disputa, foi uma das Foi a mais acirradas. disputada. Eu acho que isso aí ficará para a história de Jundiaí. Foi a mais acirrada. Eu perdi por 300, 400 votos para o Benassi, o Ari Fossi, que era o candidato da máquina, perdeu por 300, 400 votos de mim, né? Tudo muito junto, né? E ainda há aquela conversa de que eu ganhava, mas não ganhei, eu levava, mas não levei. Mas não se prova, né? Não, nem adianta falar isso. A gente não vai mudar nada. É que o Ibope, Datafolha, essas coisas, dava a minha vitória como certa, né? E depois, quando aquilo estava se processando nas contagens dos votos, houve aquela falta de energia no bolão por 5 horas, né? Aí ficou... Milagres acontecem, né? 5 horas sem energia, não tinha mais ninguém lá no bolão, só a nossa turma. O nosso pessoal já estava brigando lá entre eles por causa de cargo. já havia uma disputa acirrada para saber quem ia ser o quê. E não tinha adversário, só tínhamos nós lá. De repente, com as luzes apagadas, o escrutínio aconteceu. Quando chegou a energia,
chegou o pessoal do Benassi com bandeira, tudo festejando. Os dois juízes nos chamaram, eu e a Ana Tonelli, que era minha vice, candidata a vice, e nos comunicou a derrota. Tudo bem, tentamos via justiça, tudo, não houve recontagem, não houve jeito. E eu deixo para quê? Eu costumo dizer que o que tem que ser da gente é da gente, né? Lutei, fiz o que pude, honrei. Tentaram me tirar do partido de candidato, eu honrei o partido, honrei o nosso grupo, honrei o combinado que a gente tinha, a proposta. Eu tinha uma proposta muito inovadora para Jundiaí na época, e Jundiaí naquela época clamava alguma coisa novo, né? Porque era só esse e só aquele, só isso, só aquele, só isso, só aquele. Então eles queriam uma novidade. E talvez eu não tivesse sido a novidade que eles queriam, até porque Jundiaí é muito tradicionalista, né? Muito tradicionalista. Muito, muito. E aí pega um cara lá da Várzea, com cabelo grande, com camiseta, de chinelo, né? Para vir aqui administrar 2 bilhões de reais, eu não vou deixar tão fácil não. A coisa para acontecer desse jeito. O risco é grande. De repente podia dar certo, né? Mas o que é da gente, eu acho que para a história eu me sinto feliz, eu acho que eu representei bem, né? Representei bem. E você foi deputado até 94 e não se reelegeu. E em 96 você foi candidato a prefeito de Várzea, se elegeu. Aí houve a reeleição, em 2000 você foi reeleito, ficou mais 8 anos na prefeitura. Isso daí, essa continuidade de mandato, é melhor para o prefeito? Dá tempo de fazer mais coisas ou dá na mesma? Eu acho que 4 anos é muito pouco. Eu acho que 4 é pouco, mas 8 é demais. Né? 8 é demais. Meio termo, 6? Isso. Então 6 seria ideal, porque os 4 não dá tempo. No Brasil, o calendário eleitoral ele é muito ruim. É assim, a cada 2 anos tem eleição. Né? Então o prefeito entra lá, se ele já for calejado, ele já sabe mais ou menos como tocar. Agora, se ele for novato, até ele conhecer a máquina, o sistema, até ele nomear tudo, até ele conhecer tudo, até ele ter pé das finanças, das coisas. Passou um ano. Passou um ano. No outro ano é eleição. Ele não vai fazer nada, porque não pode vir verba de emenda, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Né? E o furorzinho dentro da prefeitura e já na cidade já é de eleição. A turma já não quer saber, quer cuidar da eleição. Vamos eleger o governador, o presidente, o deputado, né? Para tudo. Aí no terceiro ano, quando ele já tomou conhecimento, já acabou a eleição e ele começa a trabalhar, já vem outra eleição que é a dele. Né? Aí, então, se ele for para a reeleição, aí ele vai querer, é lógico, todo mundo quer ir, para provar que ele pode fazer mais, que ele já está experiente, né? E aí ele fecha um grande acordo com Deus e todo mundo, né? Com o diabo, né? Ele fecha todos os lados. E aí ele se reelege. E aí ele tem que cumprir aquele acordão. E para cumprir aquele acordão, fica complicado, principalmente com cidade que é pobre, né? Que não tem muito recurso. Então já começa a travancar. Passou da metade, que é essa eleição que nós estamos vivendo hoje, né? Quando acabar essa eleição, os prefeitos que foram reeleitos já não tem mais, só tem 2 anos para terminar seu mandato. Já começa o pessoal já olhar para quem já tem possibilidade. Quem será o próximo? Lógico. Então fica difícil administrar. Eu acho que 6 anos. Bem administrado, sem reeleição, eu acho que é ideal. Acho que fica como aquele primeiro governo meu lá. Foi ótimo. 6 anos sem reeleição. Você dá o máximo, você não precisa fazer acordão, não precisa fazer nada. Você tem tempo de conseguir com os deputados, com governos, a tentar buscar recursos para o município. Dá para você conversar com a população sobre os problemas. Dá para você realmente administrar uma cidade melhor. Agora, 8 anos, reeleição, é um absurdo. Chega. Agora, mudando de política, vamos deixar a política de lado. Você tem uma veia musical aí reconhecida, porque você compõe músicas de todos os gêneros. Quem já gravou música sua? Para quem não sabe. Hein? Então, na verdade a música está aqui no sangue, já do DNA da minha mãe, né? Minha mãe era cantora, meu avô que me ensinou a tocar violão e tal, então a gente já nasceu no meio musical, aquela coisa toda.
E eu arrisquei banda aqui, banda ali. Quando eu fui eleito prefeito de Várzea, eu tinha uma banda chamada Clave de Sol, que estava gravando pela Poligram. A gente fazia televisão como backing vocal de vários artistas. Fizemos Festa da Uva várias vezes. Eu até trouxe uma foto aí uniformizada, nem parece a gente, porque era tudo bonitinho e tal. Então a música veio, e com ela vem as composições. Eu já tinha um dom de composição, né? Nos anos 80, eu fui convidado, por acaso, para fazer música pro Fofão, a turma do Trem do Balão Mágico lá, né? E acabei conhecendo lá os produtores, eles ouviram as minhas músicas e adoraram. Falaram, não, você vai compor para nós aqui. Me apresentaram pro Pessini, que era o Fofão, e já comecei a gravar. Então cada disco saía 2, 3 músicas minhas do disco dele. Naquela época ele estava na Globo, era a sensação dos programas infantis, né? E eu fui agraciado lá com toda a festa de final de ano, a música que ele tocava naquela festa na praça que juntava todos os artistas da Globo, a música era minha que tocava e tal. Então, é ali que eu comecei a me profissionalizar como fazendo música infantil pro Fofão, né? Uma vez eu estava levando uma música pra Xuxa, que eu achava que era sensacional uma música, chamava Na Língua do P, que é aquela brincadeira da língua do P, tá? Uma música bonita, bonita, e aí passei lá pro escritório do Fofão, tomar um café lá com eles. Era normal fazer esse giro, né, no meio artístico. Ah, você tá indo? Eu falei, tô indo lá na Xuxa levar uma música pra ela. Deixa eu ouvir. Não deixou levar. Eu vou gravar essa música, não deixou. E não deixou, eu poderia ter gravado até com a Xuxa na época, que tava bem. E dali nasceu o quê? O conhecimento com o meio sertanejo. Porque o cara que produzia o Fofão, os dois que produziam o Fofão, eram compositores sertanejos, que eram o Nil Bernardo e o Chico Valente. Olha que coisa curiosa. Então, eles eram os produtores do Fofão. Ficamos amigos legais, juntos, sempre juntos. E eles gravavam, eles compunham para sertanejo. Gravaram várias músicas. O Sonho de Caminhoneiro, do Zé Rico, é deles, né? Filho Pródigo, Mãe de Leite, cada de música boa, né? E esse Chico Valente nada mais é do que o Terry Winter, que cantava em inglês, né? Sim. O Summer Holiday, aquelas coisas. Então, os dois se Aliás, juntaram. tinha uma mania na época de o artista nacional adotar um nome em inglês, cantar em inglês, e tinha a rádio que anunciava como sucesso na Billboard. Na Billboard. Christian, Yellow River. Christian, o Fábio Júnior. Tá aí. Christian, Fábio Júnior, o Gessé, o Terry Winter. Se bem que o Terry Winter era inglês, né? De nascença, né? Mas era mais brasileiro do que... Esse que estourou com a música Feelings. Morris Albert. Morris é brasileiro, amigo nosso. A gente cruzava lá, estourou. É uma das músicas mais gravadas no mundo, né? Então era a fase da época. E aí eles resolveram compor, estava caindo essa modinha, eles resolveram ser compositores. Aí, você não tem nada sertanejo? Aí realmente eu não tinha, assim, mas eu falo que tem, né? Tenho. Sim. Ah, você traz, eu trago. Então, aí foi lá, fiz algumas coisas, aí começou a gravar. Gravei com Zé Rico, gravei com Mato Grosso Matias, gravei com as Irmãs Galvão, gravei com Lio e Léo, gravei com Dalvan. Só fera. Durval e Davi. Eu gravei assim com muita gente, muita gente. Eu tenho mais de 100 músicas gravadas. É que a turma não sabe que é da gente, porque o compositor no Brasil é uma raça rejeitada, totalmente, né? Lá nos Estados Unidos, direitos autorais é uma coisa seríssima. O cara não perde nada. Aqui no Brasil não, a turma não sabe. Então, canta a música do Zé Rico. Qual é a música do Zé Rico? Você não mas não é do Zé Rico. A música é do Nil Bernardo e do Chico Valente. Então, o compositor aqui não tem muito valor. E muita gente nem vê quem que escreveu, né? Não tem curiosidade. Não tem, porque não importa muito isso. Não há esse valor ainda do direito autoral. Mas eu fui gravando, e hoje eu gravo rock, pop rock, samba. Eu acho que eu mostrei um sambinha pra vocês aí. Mostrou, Panela Preta. Muito bom. Panela Preta. Panela Preta, aqui de Jundiaí, muito famoso. O Naldão canta muito, gente, muito. E aí ele me honrou com essa gravação da música Não Abra Mão Dessa Paixão. Muito boa a música, ele gravou muito bem, né? O Tico é empresário deles, né? Então, estão divulgando aí o trabalho deles, né? Tem outra banda aqui de Jundiaí chamada BIC, Brasil em Concerto, BIC. Eles estão gravando, já gravaram 2 discos,
Agora estão gravando o terceiro com a produção do nada mais, nada menos do que o Oswaldo Montenegro. Nossa, O Oswaldo Montenegro é o produtor deles. E o que o Clemente tem com isso? Bom, o Clemente tem com isso é que eles juntaram aí 20, 30 músicas para selecionar e pegaram 2 minhas. E o Oswaldo ia selecionar 10. Das 10 eu tenho 2 lá. tá bom. Uma minha com o do Adolfo Mizuta, o japonês, né, o forroque. E uma outra que é seguindo a correnteza que eu participei de um festival e a música ainda está atual. Então eu faço qualquer coisa, mas faço por hobby, adoro isso. A música tá sabe? Eu durmo com música, acordo com música. Não recebe direito autoral? Ah, muito pouco, muito pouco. Eu ganhei muito no Tempo do Fofão, né? O Tempo do Fofão eu ganhei muito, 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 muito. E ganhei também com as Marcianas, né? Quando as Marcianas gravaram uma música minha chamada Depois de Amanhã, acabou gravando em outras línguas e tal, eu acabei ganhando bastante dinheiro na época. Na época, sim, porque o disco era LP, o LP era numerado, saía da gravadora 1000 cópias, vendia 1000, você recebia sobre 1000. Você recebia 0,5%, 1% de cada disco. Não tem esse negócio de baixar a internet. Então, né? não tinha. Então era tudo controladinho, né? O que não é muito controlado no Brasil ainda, infelizmente, e não tem como controlar muito, é o direito de execução. Porque se a música tocou no rádio, tocou no barzinho, tocou na televisão, você tem que ganhar. O compositor tem que ganhar. E como é que eles vão controlar isso com todas as rádios, com todas as execuções no Brasil? Fica muito difícil. Então eles fazem por amostragem. Quem que tem sucesso? O sucesso ganha mais, né? O ECAD faz uma masturbação mental e diz que você tem direito a tanto, e fica por isso. Mas de vez em quando vem um dinheirinho. Vem um dinheirinho sim, por quê? Porque hoje o compositor está ganhando diferente. Olha, Anselmo, o que ele faz? Vamos supor que aconteça aí de um Fernando de Sorocaba, alguém fala, Clemente, eu vou gravar essa música sua. Os caras são famosos, os caras fazem show de 300 mil, 400 mil reais. Você quer gravar minha música? Quer. Então tá bom. Qual a editora que vai editar? Ah, vai ser a Warner Brothers. Tá bom. Warner, quanto você me paga para gravar essa música? Eu tenho que pegar adiantado. Entendeu? Ah, você então, deixar para depois? Não recebe nada. Então você já negocia na hora de assinar. Os caras estão fazendo isso. Ah, dá 50 mil aí, 100 mil, aí autoriza. Porque não vai receber mais nada. Aí aquilo ali acabou, né? Você vende a música. Não vende a música. Não, você não vende a música. Você... funciona assim. Para você gravar uma música, você tem que editá-la. Sim. E quem edita? São as editoras. Editoras musicais. Isso. As editoras musicais, como é de livro, elas têm uma porcentagem para trabalhar a sua obra. A obra é sua, mas ela vai ganhar 15% do que arrecadar da sua música para ela, né? Como se fosse um escritório de advocacia cuidando ali ou de contabilidade. Mas então, é ali que você negocia com eles. Quando eles percebem que é Fernando Sorocaba, que é Roberto Carlos, que vai vender muito, eles sabem que eles vão te dar 50, mas vão ganhar 500. Né? Sim. Então, porque eles vão atrás, eles conseguem. Então é aí que faz. Mas eu continuo fazendo, compondo, estou fazendo agora um trabalho infantil muito grande, estou escrevendo livros também, que é uma coisa que eu desejava fazer há muito tempo, então eu estou fazendo mais ou menos aí uns 8, 10 livros numa pancada só. Né? Pancada só. Um romance, um infanto juvenil, um infantil, histórias reais, romances, estou fazendo tudo. Estou contando um pouco da história política agora, começando a contar a história política. Tá? Então estou escrevendo. E alguns livros infantis, eles necessitam de música, né? Então eu estive lá numa editora aqui em São Paulo, famosa, e ela falou, olha, gostei disso aqui. Faz as músicas bonitinhas, a gente vai criar o personagem disso. Então eu escrevo o livro e ao mesmo tempo já vou, em determinado ponto, já vou fazendo uma música, alguma coisa para ilustrar aquilo, para deixar bonito. Bom, você continua morando em Várzea. Da Várzea que você conheceu quando você começou sua vida política lá em 1976? 75. 74 eu me filiei, né? 75, por aí. Para hoje, a cidade mudou muito? Mudou bastante. Para melhor ou para pior? Para melhor. Eu acho que nunca muda para pior. Eu acho que uma cidade, por mais dificuldade que ela tenha numa emancipação, por menos recursos que ela tenha, a tendência dela é o crescimento. Né? Várzea não foi muito agraciada na emancipação com alguns aspectos. Geograficamente é muito montanhosa, né? É uma cidade que... É uma tripa. Difícil, é pequenininha, tem 36 km² só.
ela não é servida por nenhuma rodovia. Isso é atrativo das cidades em termos de indústria, atrair indústria, trazer o ICMS, que é a grande arrecadação dos municípios. Você precisa ter atrativo, você precisa ser uma menina bonitinha, senão os caras não se interessam, né? Então, pega a Várzea, tem rodovia? Não tem. Você tem terreno plano lá? Não tem. Né? Então, Várzea não foi bem aquinhonhada na época da emancipação. Então, a gente teve dificuldades. Quando eu cheguei em Várzea, já estava no terceiro prefeito. Cada um fez a sua parte. Acho que o que teve mais dificuldade deve ter sido o primeiro, porque tem que implantar a cidade depois da emancipação, né? Teve que descascar o abacaxi. Tudo, então vai. Mas a cidade em si, ela foi crescendo. Eu não estava lá até o prefeito o Zé Roberto Apresentante, eu não estava em Várzea, né? Então eu conheço a história a partir do Hélio para frente. Mas a gente lê, a gente procura se informar e tal. Mas eu acho que o João foi o grande desbravador, né? O primeiro prefeito. O Armando Dias veio e deu o toquezinho dele para a necessidade da época, né? Não acompanhei muito. Depois veio o Zé, que, na minha opinião, fez uma grande administração em Várzea, né? Talvez seja a pessoa que menos se fala dele em Várzea, em termos de administração, mas o Zé, ele foi atrás da água, sabe? Mesmo comprando de Campo Limpo, menos trazendo, mas trouxe água para Várzea, asfaltou um montão de lugar para Várzea. A Várzea começou a ganhar um pouco de vida, né? Houve realmente um avanço ali. Depois veio o Hélio. O Hélio já era uma visão assim fantástica. O Hélio já rasgou a avenida, que é difícil. Imagina uma avenida que tem 10 metros, ele deixar com 30. Você tem que mexer com casa dos dois lados, você tem que comprar briga, né? Você tem que comprar... Tanto que a Duque de Caxias, até hoje, ali no centro da Várzea, não está aberta. Ninguém tem coragem de rasgar aquilo. O centro da Várzea, então, ela é pequena. Até eu me senti covarde desse tempo que eu passei lá, porque não tive coragem de fazer o que o Hélio fez. O Hélio ia e fazia, né? E o Hélio tem uma passagem lá interessante. O Hélio era assim, ele peitava qualquer um, se fosse pro bem de Várzea, pro povo da Várzea. Ele prometeu na campanha dele, nessa campanha nossa de 76, a primeira, que ele ia fazer um loteamento popular para o povo. E fez. E fez. E como é que ele fez? Ele falou assim, eu vou fazer o que a igreja manda fazer. Repartir. Não, tirar do rico e dar para o pobre. Tirar do rico e dar para o pobre. E ele fez. E de quem que ele tirou a terra para fazer da igreja? Ele pegou lá dos padres salvatorianos, lá tem lá tudo. O sítio dos padres, né? O Padre Jordão. Padres, né? Então. Meu irmão fez seminário lá, mais velho, foi um dos primeiros seminaristas lá, quando era seminário ainda. Então, o Hélio era assim, ele não media, ele não tinha tempo quente com ele, sabe? Ele ia pro pau e ele falava, vou fazer. Então, ele acabou dando uma rasga, tipo Ibis em Jundiaí, né? Porque a turma fala, mas o prefeito que rasgou tudo foi o Ibis, isso não dá para negar. Uma visão de futuro. Visão de futuro, o Hélio tinha isso, rasgou a avenida, sabe? Abriu para lá, abriu os córregos para lá, foi lá, fazia muito loteamento, é verdade, a turma critica ele por isso, critica que ele fazia muito loteamento, mas ele vivia do... Mas se você não povoar uma cidade, como é que você vai fazer ela crescer? Mas aí o Hélio veio, deu essa arrancada, e aí eu entrei também com essa sorte de ter pego uma Câmara muito legal, de ter pego o governador interessado em Várzea. Aí a gente cuidou disso tudo que tinha, asfaltou tudo, arrumou tudo, tal. Mas nós só fomos resolver mesmo os problemas crônicos de Várzea, os crônicos, no segundo ou no terceiro mandato, que foi por causa da água. Várzea não tinha água para beber. Várzea comprava água de Campo Limpo. Campo Limpo cresceu, Várzea cresceu. Como é que Campo Limpo vai abrir a torneira para Várzea? Eles iam lá e metiam cadeado com corrente dessa grossura. Né? Ia lá e fechava, e trancava o cadeado. Então Várzea não tinha água. Quando eu voltei para Várzea de deputado, eu tive uma impressão muito ruim de um regredir, sabe, na história. Por quê? Você andava para as vilas, ali nos Américas, lá pro Alto da Popular, era tambor e caixa d'água na beira da rua, assim, sabe? Era tambor e caixa d'água, abastecendo por caminhão-pipa. E era 2 dias num lado, 2 dias no outro. Imagina você ter uma casa que você chega do trabalho, não tem água, tudo sujo de graxa, tudo sujo, né, da coisa, tem que tomar banho com criança, com tudo, e não ter água. Aquilo ali causou uma má impressão. Não, temos que correr resolver a água. E aí fomos atrás, eu com o prefeito de Campo Limpo, o prefeito Luiz Braz,
e conseguimos, com um aval, com a bênção do governador Mário Covas, unir o sistema e passar para a Sabesp. Eu digo, talvez seja a coisa mais importante que eu fiz para a Várzea até hoje. Eu falo isso, sabe, com muita segurança, até porque eu conheço muito Várzea, eu conheço muitos problemas. Lógico que ainda tem muitos problemas graves ainda a serem resolvidos. Mas se você não tem água, você não tem nada. Água é fator de vida. Você não tem nada. Então o fato de ter resolvido a água, ter trazido a Sabesp, sabe, deu para a Várzea um impulso. Hoje você tem McDonald's lá, você tem Habib's, você tem shoppings, você tem supermercados grandes, você tem... É por atração, é porque você não tem a rodovia, você não tem uma geografia muito interessante, mas você tem água. Tem a água, você tem a água. E você conseguir arrumar as saídas de várzea, as entradas e saídas para desafogo, você já começa a ser um atrativo. Então, isso para mim é o maior orgulho. Eu tenho orgulho disso. Tanto que anos atrás agora, alguns anos atrás, Jundiaí teve falta d'água e Várzea não teve. Olha, isso aí para quem conhece a história, para quem viveu tudo isso, para quem sentiu isso na pele, para quem apanhou da mulherada panelada na cabeça porque não tinha água e eles invadiam a minha casa, o gabinete e batia na gente mesmo, né, porque eles queriam água. Para quem viveu tudo isso, você sabe que hoje você tem essa tranquilidade de Várzea ter água, sabe? De abrir a torneira e sair água, sabe? É caro, mas tudo é caro. Mas a água mais cara... Mas mais cara aqui não tem. Aqui não tem. Então essa é a grande obra que eu acho que nós fizemos para a Várzea. Bom, nós falamos sobre música, que você continua com ela. Falamos sobre política, que você está meio assim, de observador. Tem alguma intenção de voltar? Então... Eu sei que há pedidos. Isso, na verdade, todo mundo que passou pela política não quer sair dela de jeito nenhum, né? Por várias razões. Você acaba criando um vínculo com a cidade, você acaba criando uma figura de salvação, sabe? Alguma coisa assim que as pessoas acreditam, que você não pode frustrar esse pessoal. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente também que não conhece. Não gosta porque não gosta, de graça. Mas eu não gosto de doce, mas nunca comi. Mas eu não me importo muito com isso. Eu me importo que a gente que entra na política e que acaba fazendo parte dessa história, que acaba fazendo realmente uma cidade crescer, você acaba criando raízes, criando amigos, criando um montão de gente que acredita em você e que quer você de volta, né? E pra gente também é sempre uma honra poder ser mais uma vez, mais experiente, porque... A primeira vez eu era moleque, fazia cada loucura que se fizesse hoje estava na cadeia talvez, não é absurdo de nada, mas assim, coisa que não pode. Ó, preciso de telha, toma a telha, preciso de terra, tira a terra, preciso de, toma aí, não posso pagar, rasga, joga no lixo. Hoje não se faz mais isso. Nem pensar. Hoje não pode, então eu administrava meio que caseiramente aquilo, né? Mas o fato de você poder hoje, mais experiente, já enxergando Várzea de cima, com as amizades que a gente criou nesse tempo todo, com as influências, é claro que eu seria muito útil para a Várzea. Eu tenho certeza disso. Eu acho que eu estaria mais centrado, mais maduro, bem mais experiente. Eu saberia realmente ser um prefeito muito importante para a Várzea, de novo. Ou seja, traduzindo tudo isso, se der sopa, tô lá. Se der sopa, tô lá. mas a gente tem que entender o momento. Né? Então eu entendo o clamor dessas pessoas que me procuram, eu entendo até a minha vontade, eu gostaria, lógico que eu gostaria, quem não gostaria, é uma honra você poder administrar uma cidade, né? Mas você tem que entender o momento pode estar favorável, pode não estar, né? Mas eu estou avaliando tudo isso, é lógico que eu gostaria de ser 4 vezes prefeito da Várzea, seria uma honra, né? Seria o recorde, e poder sair de lá aplaudido, que é o... Não adianta ser aplaudido quando vai entrar, eu quero ser aplaudido quando sair. E sair de lá aplaudido é muito difícil. Mas você saiu as 3 vezes? Então, a última vez não foi muito bem, não, viu? Não, teve uns assobios, assim, uma não, laia, mas também a gente tem que considerar que eu perdi pro PT, né? O PT é outra coisa, realmente eles entraram para tomar conta da cidade de maneira diferente e para me alijar do processo. Então aí saiu um montão de coisa, eu respondi vários processos, estou respondendo até hoje muita coisa e tal, mas partiram para cima, eles partiram para detonar, né? Para acabar, é lógico. Ninguém tá com a pele de cachorro morto também, né? Mas no fim,
avaliando hoje certinho, eu acho que quem se arrebentou foi eles. Basta ver a situação. Né? Eles se arrebentaram de tal forma que é difícil eles voltarem a governar a várzea. Eu acho que hoje eu tenho mais facilidade do que eles, né? Por quê? Porque a história vai montando, né? As pessoas não se esquecem, as pessoas sabem quem fez, quem não fez. A comparação é inevitável. Lógico, é inevitável. Então eu acho que hoje, eu estava falando dos prefeitos, cheguei em mim, mas não continuei, né? Depois teve o Kim, que fez as águas, que fez um montão de coisa. O Kim também foi um prefeito que fez por baixo da terra, que muito pouca gente viu, né? Depois veio o PT, que eu prefiro não falar, porque eu acho que foi desastroso para a várzea. É desastroso até hoje, porque tá aí a conta para ser paga. E aí veio o Juvenal agora, com toda aquela vontade dele de fazer, mas com muita dificuldade de fazer devido às finanças muito baixas, o município muito difícil. Mas tá fazendo, tá dando. Então, várzea tá cada um fazendo um pouco. E a gente torce para que eles façam bem. Por quê? Se eles fizerem bem, quem ganha é o povo. A cidade fica elogiada, né? Fica bem vista, né? As nossas crianças terão um futuro certo, muito melhor, né? Então eu torço para a várzea, sempre torci para a várzea com qualquer administração. Até no PT eu torcia para que a várzea desse certo. Pena que o PT não teve capacidade para isso. Não soube aproveitar. Bom, esse foi o Clemente Manuel de Almeida, vereador uma vez, 3 vezes prefeito, deputado estadual, e falou aqui sobre histórias. A gente fala velhos tempos, mas não são tão velhos assim. É que hoje o mundo é muito dinâmico, então 5 anos, 10 anos já é considerado coisa velha. Então nós contamos uma história, muita gente não sabia, que o Clemente também é compositor, e não é pouca porcaria, né? É, meia porcaria. Quem sabe história é um sucesso um dia aí bem grande aí para arrebentar mesmo. Para arrebentar. Você está assistindo Novo Dia TV. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar lá seu joinha.